Aprendendo com a Divina Vontade, número 59, Livro do Céu, volume 8, continuação. Vem Espírito Santo por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Dai-nos a graça de termos ouvidos de discípulos. Amém. 14 de agosto de 1908. A vontade humana serve de pincel a Jesus para pintar sua imagem no coração. Minha filha, estou buscando o pincel de sua vontade para poder pintar minha imagem em seu coração, porque se não me deres a tua vontade, falta-me o pincel para poder pintar-me livremente em ti. E assim como a vontade me serve de pincel nas minhas mãos, assim o amor serve-me de pintura para poder imprimir a variedade das cores da minha imagem. Além disso, assim como a vontade humana me serve de pincel, assim minha vontade serve de pincel nas mãos da alma para pintar sua imagem em meu coração. E em mim encontrará abundante tinta de amor para a variedade das cores. Olha que beleza! Como Deus coloca o nosso cotidiano dentro da sua doutrina tão profunda, que é a doutrina que nos traz o quê? A água da vida. A palavra de Deus encarnada no nosso dia a dia. E aí ele está dizendo o quê? Que a nossa vontade é como se fosse um pincel nas mãos de Deus. Né? E qual é a tinta? A tinta é o amor de Deus. A alma vai pegar o quê? Em suas mãos a vontade de Deus. Né? Ela vai ter essa vontade, como dizer, é minha, essa vontade de Deus, e vai pintar no seu, né, no coração de Deus, a sua imagem. Onde é que nós devemos estar? No coração de Jesus. No coração de Jesus. Como é que eu vou estar no coração de Jesus? Basta dizer, Senhor, eu estou no seu coração? Será? Será que isto é suficiente? Não. É muito maior do que isso. Eu tenho que dar a minha vontade ao Senhor. Eu tenho que dar a minha vontade. Porque ele diz, assim como a vontade humana me serve de pincel, assim minha vontade serve de pincel nas mãos da alma, para pintar sua imagem em meu coração. E dentro deste coração, ela vai encontrar o quê? Muita tinta. Que tinta é essa? Do amor. E esta tinta do amor tem uma variedade de cores. Uma variedade de cores. Olha que maravilha. Deus é um Deus criador, infinito. Então não tem uma cor, nem outra cor. Não. O amor em diversas tonalidades. Que beleza, né, meu Deus? E aí ele diz outra coisa, que ele está buscando o pincel da vontade de Luísa para pintar minha imagem em seu coração. Eu vou pintar no coração de Deus a minha imagem. E né, eu vou pintar no coração de Deus a minha imagem. E aí, prosseguindo. Então, se Deus continua a buscar, assim como ele buscou de Luísa, a vontade de Luísa, e fazendo dessa vontade como um pincel, eu estando com o pincel na mão, eu pego a tela e pinto o que eu quero, com a cor que eu quero, com as cores, com as nuances, enfim. Então, eu dou livre acesso ao Senhor, a pegar a minha vontade. Né? Quando eu digo sim a ele pega a minha vontade e começa a pintar a sua imagem dentro do meu coração, né? Dentro do meu ser. E ele diz, a pintura para poder imprimir a variedade das cores da minha imagem. Então, qual vai ser a pintura? A pintura é o amor. E ele vai imprimindo essa imagem dele dentro de mim, utilizando este pincel da minha vontade e fazendo grandes coisas, grandes obras de arte, a partir do momento que a alma se deixa, vamos dizer assim, pintar
O pincel eu entrego a Deus, que é a minha vontade, né? Assim, como a vontade de Deus, eu pego a vontade de Deus como minha, e nas mãos da alma, como na minha alma, né? Pego essa vontade e também começo a pintar a imagem de Deus em meu coração. Então, por quê? Porque meu Deus passa a ser o meu tudo. Então, Jesus, manso e humilde de coração, fazia o meu coração semelhante ao vosso, como nos diz Atos 20. Prosseguindo, 19 de agosto de 1908, a alma deve semear o bem com todo o seu ser. Tendo feito a meditação de que quem semeia o bem colherá o bem, e quem semeia vícios colherá males, estava pensando em qual seria o bem que eu poderia semear, estando em minha posição mísera e inabilidade. Neste momento, senti-me recolhida e ouvia-me dizer-me dentro. Contudo, com todo o seu ser, a alma deve semear o bem. Olha aí. Com todo o nosso ser, nós devemos semear o quê? O bem. Luísa antes estava meditando, ou seja, quem semeia o bem deve colher o bem, né? E quem semeia os vícios, os males, colherá também os males. Ela estava meditando. Contudo, com todo o seu ser, a alma deve semear o bem. A alma tem uma inteligência mental e esta deve aplicar, compreender a Deus. Tá vendo? A nossa inteligência nós devemos utilizar para quê? Para fazer o mal? Não. Nós devemos utilizar para compreender, para conhecer, essa compreender no sentido de conhecer, porque compreender a Deus é quase impossível, né? Ele é infinito. Mas conhecer aquilo que Deus vai dando a graça à alma e ela vai abrindo sua inteligência para o quê? Para absorver, vamos dizer, absorver Deus. Colher Deus, buscar Deus. A pensar sempre no bem. Se Deus, o único bem, sumo bem é Deus. Se eu penso nele, né? Eu estou fazendo esse movimento com minha inteligência, semeando o bem. Jamais deixar entrar na mente alguma má semente. Ó, não deixar entrar na mente má semente. E isto é semear bem com a mente. Quer dizer, se eu estou num ponto de vigiar, eu vou que evitar que essas sementes de vícios, de males, entrem e fiquem o quê? Lá, né? Esperando o quê? Crescer. Não. Corta logo o mal pela raiz. Assim, da boca, nunca semear sementes más, isto é, palavras más, indignas de um cristão, mas sempre dizer palavras santas, úteis, boas, isto é, semear bem com a boca. Olha, tudo isso é uma questão de vigilância. Vigiar o que entra na minha mente, vigiar o que sai da minha boca, assim com o coração, amar só a Deus, desejar, palpitar, tender a Deus, isto é, semear bem com o coração. Então, minha alma tem que sempre estar voltada para Deus, amá-lo sobre todas as coisas, sobre mim mesmo, sobre os outros, sobre tudo. Deus em primeiro lugar. Isto é semear o quê? O bem. Né? No coração, na mente, nos desejos. Então, com as mãos fazer obras santas, com os pés caminhar atrás dos exemplos de Nosso Senhor. E eis outra semente boa. Tá vendo? Nossas ações precisam se espelhar aonde? Em Deus, em Jesus, que é o nosso exemplo supremo. E aí eu tenho que dar. Porque a palavra diz, há mais alegria em dar que receber. Dá o quê? Da minha vontade a Deus. Como um pincel. Olhe lá em cima, como ele nos disse.
como um pincel, para que ele, pegando a tinta do amor, ele possa pintar a sua imagem dentro do meu coração, dentro do meu ser, e eu também possa pegar a vontade de Deus como um pincel e pintar, a sua imagem em mim. Eu, ao ouvir isto, pensava entre mim: assim, na minha posição, posso também eu semear bem, apesar de minha extrema miséria? Mas eu pensava com certo temor pelas contas que o dono do campo me pedirá se semeei bem ou não. E em meu interior ouvia repetir: minha bondade é tão grande que faz muito mal quem me dá a conhecer como severo e muito exigente, rigoroso. Ó, que afronta fazem ao meu amor. Eu não pedirei outra conta que do pequeno terreno que lhes dei, e não por outra coisa pedirei as contas, senão para lhes dar o fruto de suas colheitas, dando a inteligência, por quanto mais me tenho compreendido em vida, tanto mais me compreenderá no céu. E quanto mais me entender com alegria e bem-aventurança, será inundada, dando à boca o fruto dos vários gostos divinos, harmonizando a sua voz sobre todos os outros bem-aventurados, as suas obras, dando-lhes a colheita de meus dons, e assim de todo o resto. Então Jesus vem dizer assim para ela estava dizendo: poxa, como é que vai ser? Eu que estou assim, nesse estado, numa cama. E outra coisa, quando ela se olhava, ela disse: eu só tenho miséria. Né? O que vai ser? Será que eu estou semeando bem ou não? E aí Jesus, porque ela diz: o dono do campo vai me pedir as contas no final. E aí Jesus vem e diz assim: minha bondade é tão grande que faz mal. Quantas vezes a gente diz assim: ah, Jesus é muito rigoroso, é muito exigente, no sentido mal, né? Aí ele diz: isso é uma afronta, porque eu só vou pedir aquilo que eu dei, eu não vou pedir a mais. Olha, está no canto profético, dessa semana que o Senhor nos deu, o canto que se chama investimentos, ou seja, o Senhor está investindo no campo. O campo somos nós. O Senhor está investindo. E Ele só vai cobrar aquilo que Ele deu, as graças que Ele enviou para nós. Se aceitamos ou não, se semeamos o bem ou não, no campo que somos nós, o que é que vai ser? Ele só pode cobrar aquilo que Ele deu. Ele disse: eu não sou mau, eu sou justo. Eu não pedirei outra conta que do pequeno terreno que lhes dei. E não por outra coisa pedirei as contas, senão para lhes dar o fruto de suas colheitas. Ou seja, o que você plantou é o fruto que você vai colher. Um fruto bom ou um fruto mau. É você que plantou, né? Ou não, ou deixou de plantar. Enfim, dando a inteligência por quanto mais me tenha compreendido em vida. Então, a nossa inteligência, ela tem que estar voltada para quê? Para entender, conhecer a Deus. Porque quanto mais nós conhecemos Deus aqui, mais nós compreenderemos Deus no céu. E quanto mais me entender, com alegria e bem-aventurança será inundada. Quer dizer, quanto mais eu estou perto do sol, mais eu vou me bronzear, mais eu vou receber a luz, o calor desse sol, que é o sol divino, que é Deus. Quanto mais eu entendo Deus, mais alegria eu vou ter no coração, mais bem-aventuranças eu terei. Então, dando à boca o fruto dos vários gostos divinos. O que sai da tua boca? É aquilo que está inundado o teu coração. E aquilo que vai representar, que vai mostrar o quê? O quanto eu entendo, o quanto eu compreendo de Deus. Porque quanto mais eu tenho Deus dentro de mim, mais alegre eu sou, mais bem-aventurada eu sou. Nós seremos. Entendeu? Por quê? Porque Deus vai me encher desta tinta do amor, que tem várias cores, várias nuances, harmonizando a sua voz sobre todos os outros bem-aventurados. Ou seja, a minha boca vai o quê? Cantar os louvores de Deus. E estes louvores, gente, estas compreensões, estes conhecimentos vão o quê? Harmonizando a sua voz sobre todos os outros bem-aventurados.
Ou seja, aquilo que sairá desta alma vai ser o quê? Algo que vai encantar os bem-aventurados. As suas obras, dando-lhes a colheita de meus dons. Eu vou colher o quê? Quando eu entreguei minha vontade à vontade de Deus, eu vou colher o bem, porque Deus é o bem. Se Deus está dentro de mim, a tendência, né, se realmente Ele está dentro de mim, é eu fazer o quê? Eu buscar o bem. E a colheita que eu vou ter, o quê? É uma colheita que 100 por 1, infinita, porque ele diz, ele vai me dar suas obras, né? Dando-lhes as suas obras, dando-lhes a colheita de meus dons. Então, as obras daquela alma, mais precisamente, colherá o quê? Os dons que Deus derramou através de suas graças. Olha que coisa maravilhosa. Que profundidade esse texto. Então, nós devemos nos consumir o quê? Eu me consumo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. O profeta Elias dizia isso. Eu me consumo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. É isso que nós temos que fazer. E muitas vezes nós não nos consumimos o bastante. E estamos vazios desta tinta do amor. E, portanto, a alegria está longe, a bem-aventurança está longe, os frutos não são frutos bons, mas maus. 23 de agosto de 1908. Sinal para saber se há culpa na alma durante a privação. Continuando no meu habitual estado, estava muito pensativa sobre o estado de minha alma e dizia entre mim: quem sabe que mal há em minha alma que o Senhor me priva dele e me deixa abandonada a mim mesma. Tá vendo? Eu acho interessante de Luísa, vamos parando aqui, porque Luísa está sempre refletindo. Ela está sempre parando e se olhando, né? E se interrogando. Isso que é o importante. É uma fé viva. É uma fé, como diz, fecunda, esta fé de Luísa. E que nos dá exemplo de fazermos o mesmo. Como é que eu estou? A gente não tem, às vezes, coragem de fazer isso. Senhor, diante de ti, como é que eu estou me apresentando? Como estão as minhas vestes? Eu estou sendo agradável a ti? Ou estou te dando fastídio? Né? Fastídio, como diz assim, cansaço. Eu estou te machucando, te ferindo, ou estou te consolando com minha presença? Porque quando a gente está diante de uma pessoa que é agradável, no sentido de que a gente se sente bem com aquela pessoa, como é bom. Agora, quando estamos diante de pessoas que não são, a gente às vezes sente o quê? Inquieta, né? Não está bem ali naquele ambiente. Aquela pessoa às vezes não está na mesma sintonia que cada um de nós, né? E às vezes o que aparenta, às vezes não vem assim tão claro, né? Para nós. Mas a gente sente um incômodo. Olha, estou meio incomodada, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que não vai. Não é isso? E aí o Senhor, a mesma coisa. Às vezes a gente está diante do Senhor, incomodando o Senhor, chateando mesmo, ofendendo com a nossa presença, porque nós não estamos cheios da tinta do amor. Viu, minha filha, o sinal. Aí ele disse, enquanto estava nisto, assim que veio, me encheu toda dele, e todo o meu ser a ele se dirigia. Olha aí. Quando é que eu vou me dirigir a Deus? Quando é que eu vou me voltar para o Senhor? Quando eu estou cheia dele. Ele veio até Luísa e encheu Luísa dele. Aí ela se dirigiu a ele. Nem sequer uma fibra, nem um movimento que não estendesse a ele, não se dirigisse a ele. Olha, tudo se voltou para Deus, tudo, porque ela se encheu toda de Deus. Então ela é capaz de se voltar para ele, porque senão ela não seria. Ela estaria talvez metade para Deus, metade para o outro lado, né? Para o mundo, para as pessoas, para as coisas, entendeu? Viu, minha filha, o sinal quando na alma há alguma culpa, quando se encontra privada de mim, é que, voltando eu a fazer-me ver, não fica toda cheia de Deus, nem seu ser se encontra disposto
a submergir-me tudo, todo em mim, de modo que nem sequer uma fibra fique que não esteja fixada em seu centro. Então, aí ele está dizendo aqui bem claro, sinal, quando na alma há alguma culpa, ela não se enche totalmente de Deus. Ela não se volta totalmente para Deus. Né? Por quê? Porque a culpa, tem alguma culpa ali que impede, priva, entendeu? Culpa quando se encontra privada de mim, ou seja, quando Deus não se deixa mostrar, né? Não se deixa mostrar. Quantas vezes Deus não se fazia mostrar a Luísa? Ou seja, Luísa estava privada dele. Aí ela se perguntava, será que eu fiz alguma coisa? Será que né, a minha alma está em algum pecado e por isso o Senhor não vem? Né? Onde há culpa ou alguma coisa que não é toda minha, nem eu posso enchê-la, nem a alma pode mergulhar em mim. Olha aí. A culpa faz esse movimento, impede Deus de encher a alma da sua presença e a alma, portanto, também não se dirige totalmente a ele, não pode mergulhar totalmente nele, porque tem alguma coisa que impede, ou seja, a culpa. A culpa, a matéria, não podem entrar em Deus nem correr para ele. Tá vendo? Não pode. Então, se eu tenho algum sentimento de culpa, se eu fiz alguma coisa e ficou aquele sentimento de culpa e não de arrependimento, ela vai o quê? Vai bloquear esse movimento de amor. E por isso, acalma-te e não queiras perturbar-te. Ou seja, você não está em culpa e nem tem alguma coisa, né, que impeça esse movimento entre eu e você. Então, acalma-te. 26 de agosto de 1908. A constância no bem faz crescer a vida divina na alma. Ou seja, a constância no bem. Então, andar na verdade, né? Consagra-os. Na verdade, Senhor, consagra-os. Os meus irmãos aqui que estão vendo, né? Ouvindo na realidade. Na verdade, a tua palavra é verdade. Nos diz João. Então, a palavra de Deus é verdade. Então, nós devemos nos consagrar a esta palavra. Para que os nossos frutos sejam abundantes. Continuando. Minha filha, ao que quero que preste mais atenção. Algo que quero que preste mais atenção. É a constância no bem. Tanto no interior como no exterior. Porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e do bem constante, faz crescer sempre a vida divina na alma, mas com tal energia que se pode comparar àquele bebê que, crescendo em um ar bom e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem, com plena saúde, até que chegue à devida estatura, sem ter tido necessidade nem de médicos, nem de medicamentos. E mais, é tão robusto e forte que alivia e ajuda os outros. Olha aí, quando nós estamos na constância do bem, tanto no interior como no exterior, ou seja, qual a constância no bem? Vigiar os pensamentos, vigiar o que sai da boca, buscar a Deus em todos os momentos. Olha, ele falou lá em cima, né? Em todos os momentos. Amar a Deus sobre tudo, desejá-lo, querê-lo. Acima de todas as coisas, nós estamos o quê? Na constância do bem. Fazendo obras santas, porque nós vamos o que? Olhar o nosso exemplo, que é dele. Né? Vamos gerar com isso o que? Sementes boas. Enfim, é isso. É isso que o Senhor está nos mostrando. Né? E é maravilhoso isso. Por quê? Porque ele abre portas para a sua graça poder se expandir. Então, esse bebê que ele compara aí, é esta alma que vai crescendo na constância do bem. É como uma criança que está respirando um ar e se alimentando de alimentos saudáveis. Porque o bem tem essa propriedade, né, do que é bom. Enquanto que não é constante. Quem não é constante? Uma alma que não é constante na prática do bem,
Cresce como aquela criança que não se alimenta sempre de alimentos saudáveis e vive em um ar pútrido. Cresce doente e com os membros não tem força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento. Desenvolve-se com esses membros, né, debilitados. Portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso, assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente, pode-se dizer que é um pobre, né? É um pobre debilitado, uma pessoa debilitada. E embora alguns membros bons são misturados, a maioria são com debilidades. E apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada vai ajudá-lo, porque o sangue está infectado pelo ar pútrido e os membros são fracos, né? E por sua má nutrição, então será um homem, mas não chegará à estatura devida e terá necessidade de ajuda sem poder ajudar os outros. Ou seja, será uma pessoa que terá uma saúde debilitada devido a um crescimento que faltou nutrientes, né? Uma alimentação saudável, um ar saudável. Assim é a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons e ocupando-se de outras coisas que não são Deus, e como se respirasse o ar pútrido. Portanto, a vida divina cresce frágil, miserável, faltando-lhe a força, o vigor da constância. Então está claríssimo. Se eu sou constante no bem, eu vou crescer como esse bebê robusto, forte. Eu vou, né, me desenvolver bem e vou ajudar a outros. Vou aliviar e ajudar a outros, né? Outros. Enquanto que aquele bebê, aquela alma que é comparada a um bebê que mal se alimenta, que tem um ar, né? Um ar ruim, onde respirar, vai crescer o quê? Doente, fraco, debilitado. Então, essa inconstância da alma, que é comparado com este bebê, né, mal nutrido, mostra o quê? Tem uma consequência. Tem uma consequência. A inconstância no bem. A consequência é o quê? Ela vai crescer, esta alma, frágil, limitada, né? Miserável. Não vai ter forças e nem vigor. O vigor da constância. Por quê? Porque ela pratica o bem de vez em quando quer, quando não quer. Não tem aquela visão de que se eu entreguei minha vontade a Deus, eu tenho que ter Ele como modelo, Ele tem que viver dentro de mim e eu dentro dele. E esta prática do bem não pode vacilar, não pode oscilar. A uma hora eu quero, outra hora eu não quero. 2 de setembro de 1908. A verdadeira virtude de Deus começa e em Deus termina. Olha aí. Santo Agostinho dizia: Senhor, que eu vos conheça e que eu me conheça. Olha aí. Eu tenho que conhecer a Deus para poder me conhecer. Para eu ver o quanto eu preciso dele. Senão eu vou achar que estou ótimo. Então, a verdadeira virtude de Deus começa e em Deus termina. Minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade é se ama aos pobres. Porque se ama aos ricos e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque lhes simpatizam, ou pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar e ainda por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus, assim que não vê a rusticidade, a ignorância, a descortesia, né? Os limites, a miséria, senão que através destas misérias, como dentro de um espelho, vê a Deus, do qual tudo espera e os ama, os ajuda, os consola, como se fossem a Deus mesmo. Então aqui, essa ajuda aqui, a gente tem que ver o seguinte: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Nós temos que saber o quê? Que o homem não é só matéria, o homem também é alma e espírito. Então, às vezes a gente só fica o quê? Vamos ajudar a questão material, mas não tem uma visão maior.
a visão de que este homem precisa ser alimentado no corpo, mas também na alma. Então eu tenho que ajudá-lo de uma forma integral, dar o que precisa, mas de material, mas ao mesmo tempo, sobretudo, o espiritual. Então ele diz assim: nós temos que ter esse cuidado de não fazer essa divisão, né? Ah, eu vou tratar bem esse aqui, mas aquele outro não vou tratar, né? Não. Amar a todos. Logicamente, significa o quê? Significa que a gente tem que ter o quê? Saber amar. Porque até o amor, de uma forma errada, ele prejudica. Se eu bebo muita água, a água é saudável, né? A água é boa. Tem que beber para nutrir o corpo. Mas se uma pessoa bebe demais essa água pode prejudicar. Aquilo que antes parecia era bom pode se tornar ruim. Então temos que ter o quê? O meio termo, um equilíbrio. Um equilíbrio em tudo. Este é o selo da verdadeira virtude, que de Deus começa e em Deus termina. Mas o que começa da matéria, matéria produz, e na matéria termina. Então, se eu começo no espírito, eu termino no espírito. Se eu começo na carne, eu vou terminar na carne. Né? Porque o que vai estar dentro de mim é aquilo que eu estou semeando no meu campo. E porquanto esplêndida e virtuosa pareça a caridade, não sentindo o toque divino, nem quem a faz, nem quem a recebe, ficam aborrecidos e cansados, e se têm necessidade, se servem disso para cometer atos ruins, defeitos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que aquilo que eu disse anteriormente, né? Eu tenho que começar a fazer o bem, eu faço o bem, mas eu faço o bem com caridade verdadeira, não com de uma maneira filantrópica. Não, eu tenho que saber que esse homem, que essa mulher, né, que às vezes não tem aqueles tantos bens materiais, ele precisa do quê? Ele precisa do amor de Deus acima de tudo. Então, eu vou ajudá-lo no aspecto material, mas eu tenho que transcender, eu tenho que ir além, eu tenho que ajudá-lo a ele o que buscar este Deus de amor para curar todas essas questões, todos esses limites, tanto aquele que se dá como aquele que recebe precisam que está o que neste saber ter essa distinção entre o que é de César e o que é de Deus. E que há necessidade de colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque senão, a gente o quê? Nós acabamos o quê? Destruindo a obra de Deus. Né? Não tendo, vamos dizer assim, uma sintonia. Nem com Deus, nem com o irmão. Jesus é luz e a luz é verdade. Ó, Jesus é luz e a luz é verdade. Será que a gente está na verdade? Será que a gente busca realmente esta luz? Vamos ler. Eu sou luz, mas de que é formado esta luz? Qual é o fundo dela? A verdade. Então, eu sou luz porque sou verdade. Por isso, a alma, para ser luz e para ter luz em todas as suas ações, estas devem sair da verdade. Onde há artifício, engano, dobra, não pode haver luz senão trevas. Misericórdia, né, Jesus? Será que a gente age assim em tudo, na luz? Para que esta luz seja verdade? Né? Quantas vezes a gente usa as meias verdades ou não usa verdade nenhuma, parte mesmo para mentira? Então, piedade, misericórdia, Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia. Aí a gente ouve assim, o Senhor me diz, quanto mais as pessoas se envolverem com as coisas vazias, mais vazias ficarão, ou seja, sua vida se fechará à vida da graça. Tira-se o que é importante e coloca o que não vale nada. Às vezes a gente está dando muita importância a coisas que não valem nada. E estamos nos tornando vazios. Nos tornando vazios, nós não vamos dar valor, o devido valor à verdade. Será que o mundo hoje dá o devido valor à verdade? Né? Então, se eu não vivo na verdade, é porque eu não vivo na luz. Olha aí.
Porque se Deus é luz, a verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou a luz do mundo. Se eu não vivo na verdade que é Cristo, eu não tenho luz. Se eu não tenho luz, é? Eu não tenho o quê? A luz de Cristo? Eu não tenho a verdade em mim. Então é sério, né? Então todas as nossas ações precisam estar baseadas na verdade. Ou seja, evitar artifícios, evitar engano, evitar meias palavras. Vamos aqui para já chegando ao final, 5 de setembro de 1908. Segundo seu estado, a alma sente os diversos efeitos da presença de Deus. Ó, segundo o estado que a alma está. Ela vai sentir Deus de uma forma. Falando com o confessor, ele dizia: que terrível será ver Deus indignado. Tanto é verdade que no dia do juízo os ímpios dirão: montes, sepulta-nos, destrói-nos, para que não vejamos a face de Deus indignado. E eu dizia: em Deus não pode haver indignação, raiva, antes é segundo o estado da alma. Se é boa, a presença divina, suas qualidades, seus atributos a atraem toda em Deus. E ela se consome mergulhando toda nele. Se é má, sua presença a oprime, a rechaça longe dele. E a alma, vendo-se rechaçada e não sentindo nela nenhum germe de amor para com um Deus tão santo, tão belo, e ela tão feia e má, quereria afastar-se de sua presença, mesmo destruindo-se a si mesma, se fosse possível. Portanto, em Deus não há mutação, senão que, segundo somos nós, assim se sentem os efeitos. Olha aí, Deus é imutável. Deus é imutável. Então, se a alma está cheia, cheia da presença divina, de suas qualidades, de seus atributos, das suas virtudes, ela vai o quê? Ela vai mergulhar em Deus, ela é atraída, é como se fosse um imã, vai se atraindo, ó. Vai atraindo aquele metal ali, vai se atraindo até se tocarem. Não é verdade? É uma atração, é uma atração irresistível. Enquanto se a alma está cheia do quê? Das coisas que não são de Deus, né? Ela começa o quê? Eu não quero. A rechaçar Deus. Não tem dentro dela, germe do amor de Deus. Não tem. Então ela não quer saber de Deus, né? Porque ela corre de Deus. Há o quê? Uma repulsão. Repulsão. E Deus que é tão santo, tão belo, aquela beleza, aquela santidade a incomoda, a faz ver o que nela, a feiura, a maldade que há nela. Então ela busca o quê? Se esconder, se afastar. A presença dele é o quê? É incômoda. E se fosse, ela corre a tal ponto que se ela pudesse se destruir para não ter esse contato com Deus santo e bom, ela faria. Então, olha a gravidade da coisa. Portanto, aí a gente diz, Deus mudou, olha, Deus está indignado, Deus está enraivado. Não, essa indignação não depende de Deus, Deus é amor. Né? Os atributos, um dos principais atributos de Deus, é a misericórdia e a justiça. É a alma que vai escolher no final. Você quer a misericórdia, minha filha? Ou você quer a justiça? Eu sou imutável, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus é o que é. Amor. E cada um vai receber aquilo que vai plantando no seu terreno. Depois pensava entre mim quantos desatinos disse, por isso, ao fazer a meditação durante o dia, enquanto Jesus veio e me disse. Ela estava pensando, ó, tudo isso. Então, minha filha, está bem dito que eu não mudo, senão que conforme muda a criatura, assim sente os diversos efeitos de minha presença. Então, se eu sou um homem, né, velho, um homem jogado nos vícios, na carne, nas coisas só materiais, não acredito que há um Deus, não acredito nada das coisas divinas. Quando ela se deparar com este Deus santo e bom, ela vai querer a presença dele, vai querer ficar nele, vai mergulhar nele? Não, ela vai correr. Então, cada um vai receber conforme o quê? A criatura vai receber conforme os efeitos, né? Conforme
aquilo que ela tem dentro dela, aquilo que ela gestou. Com efeito, como pode temer quem me ama, se sente correr todo o meu ser no seu, e ele forma a sua própria vida? Pode temer a minha santidade se ela toma parte dessa mesma santidade? Olha aí. Deus não muda, Deus é imutável. Ela vai sentir os efeitos conforme aquilo que ela foi plantando no seu terreno, joio ou trigo. Então, como é que eu vou poder não amar este Deus que é santidade pura? Se eu estou me enchendo deste Deus, eu só posso amá-lo. Se eu estou em vazia dele, do amor dele, lógico que eu não vou poder amá-lo. Eu não conheço. Eu não quero, não desejo. Tenho medo dele. Muitos têm até ódio. Não suportam. Por quê? Porque estão vazios da tintura do amor. Pode envergonhar-se ante minha beleza, se sempre busca embelezar-se mais para me agradar e para assemelhar-se mais a mim? Isso é uma alma que está sempre buscando a Deus, sempre buscando a Deus. Vai temer a Deus, vai ter medo de Deus? Não. Vai o quê? Vai se sentir incomodada na presença de Deus? Não. A beleza de Deus vai incomodá-la? Não, porque ela está se enchendo da beleza de Deus, está se enchendo das suas virtudes, dos seus atributos, das suas qualidades. Se sente correr em seu sangue, em suas mãos, em seus pés, em seu coração, em sua mente, tudo, todo ser divino, de modo que é coisa sua, todo seu, e pode temer, pode envergonhar-se de si mesma? Não. Como é que eu vou me envergonhar se eu estou de Deus, ou não querendo, se eu estou me enchendo dele? Muito pelo contrário, eu vou me derramar, né, na sua presença. Isso é impossível. Ah, minha filha, é o pecado que lança tal confusão e desordem na alma, a ponto de querer destruir-se para não sustentar minha presença. Está vendo aqui? Se a alma busca a Deus, é impossível que ela não queira. Né? E se há essa confusão, né, é porque é o pecado que gera isso. O pecado que vai gerando isso na alma. Ó, Deus vai o quê? Vai destruir, vai punir. Mas não é Deus. Jesus diz assim, ele chora, Jesus, diante de Luísa, ele fica o quê? Abatido. Quantas vezes aparece para Luísa? Chorando, angustiado, vamos dizer assim, angustiado por quê? Porque ele vê o quê? Que os pecados arrancam das suas mãos os castigos, a justiça de Deus. Não é que Deus vai dizer, agora eu vou jogar. Não. Eu estou indignado, estou enraivado, estou com sentimento negativo com relação a este povo, eu vou jogar. Não. São os pecados, vão arrancando das mãos de Deus. Os flagelos. E ele chora por isso, porque ele não queria que acontecesse, mas a justiça pede. O dia do julgamento será terrível para os maus, pois não havendo nele germe de amor, mas sim ódio para comigo, minha justiça me impõe não amá-los. Não é que Deus queira, ele é como dizer assim, ele é imposto a Deus. Quando Deus olha para a alma, e a alma não tem nada, não tem, nada, nem um pouquinho de tinta nela do amor, Senhor, no dia do julgamento vai ser terrível por isso, porque não tem germe de amor nesta alma, só tem ódio. Ódio para com Deus, ódio. A alma odeia a Deus. Não o reconhece como seu Criador, como seu Senhor, como seu Deus. Não reconhece. Assim como as pessoas que não se amam, não se quer tê-los perto e se usam todos os meios para afastá-las. Eu não quero tê-los comigo. Nem eles quererão estar. Olha aí, Deus não vai querê-los e eles também não vão querer. Porque quando Deus olha para aquela alma, não tem imagem, não tem semelhança, não tem nada ali dele mais. Dentro daquela alma só tem ódio. Não tem amor. Então Deus não vai poder amá-los, porque a justiça impede, a justiça divina.
E nem tampouco eles vão querer amar a Deus. Nos rechaçaremos reciprocamente. Só o amor é o que une tudo e faz feliz a tudo. Faz feliz tudo. Ó, o que une é o amor, gente. Se não tem amor, não tem união certa. Não tem união certa. Essa liga aí não acontece. Então vamos ficando por aqui, agradecendo demais ao Senhor, porque quantos ensinamentos, quantas coisas divinas nós aprendemos agora, né? E pedir mesmo que o Senhor nos habite constantemente. Através desses escritos, ele vai nos santificando docemente, sejamos dóceis, e a santidade vai entrando de uma maneira agradabilíssima. Quando percebermos a tinta do amor de Deus, o pincel da nossa vontade, ele já pecou e já pintou um quadro belíssimo. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.